Acredito que nenhuma pessoa de bem que seja contra a corrupção, que não aceite o toma lá da cá para governar, principalmente com dinheiro público, esteja contente, não esteja altamente decepcionada e, em alguns casos, até enojada com o que tem ocorrido. Tivemos a Operação Lava Jato há algum tempo e essa Operação Lava Jato nos fez acreditar no país, acreditar que a impunidade acabaria, pelo menos seria reduzida a níveis já então nunca vistos no Brasil. Operações e operações que chegaram a pessoas até então inatingíveis, a altos políticos, empresários conhecidos, que com as investigações foram verificados que receberam muito dinheiro público a título de propina. Os empresários recebiam contratos enormes, contratos vantajosos, muitas vezes com licitações fraudadas, valores hiper inflacionados, enfim, tudo indo para o ralo. Essa operação, que durou cerca de 5 anos, em que foi reconhecida internacionalmente como uma das maiores do mundo, da mesma maneira que ocorreu nos anos 90 na Itália, na Operação Mãos Limpas, aqueles que até então eram conhecidos como os mocinhos, os acusadores e o julgador, de repente passam a ser os bandidos. E os bandidos, os corruptos de todas as ordens, passam a ser os mocinhos, numa total inversão de valores. É isso que nós temos visto hoje, principalmente ao lermos notícias que levam a pessoa desavisada a entender que é isso que está ocorrendo. Uma inversão de valores, provas jogadas na mídia, né, gravações que foram obtidas de maneira criminosa, lançadas a todo momento, trecho dessas gravações, com claro intuito de minar essa operação. Com o decorrer do tempo, a operação realmente foi minada. Foram decisões do Supremo Tribunal Federal, ultragarantistas, leis que foram aprovadas, problemas internos do Ministério Público Federal. Tudo isso, essas mensagens criminosamente obtidas e não autenticadas, deixar isso daí muito claro, porque não há uma perícia para dizer que elas são verdadeiras. As mensagens originais, elas não foram recuperadas para verificar se não houve montagem, se não houve edição, se não houve manipulação, se foram retiradas do contexto, até porque a maioria dessas mensagens não são reconhecidas pelos emissores e não pelos receptores. Enfim, todos estão decepcionados, todos. É difícil uma pessoa de bem que não seja interessada, que não esteja decepcionada com o que está ocorrendo. E eu falo isso por conta das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. A que nós tivemos, esses dias atrás, reconheceu a incompetência territorial da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Qual que é a consequência disso? A consequência é que o processo, esses 4 processos, triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, que já tinham condenações, inclusive em segunda instância, e 2 processos referentes ao Instituto Lula, voltam a estaca zero. Então, deverá ser recebida a denúncia, as provas podem até ser reaproveitadas pelo juiz responsável, mas o processo volta à estaca zero. É um problema muito sério, porque no direito penal existe o que a gente chama de prescrição. Se um processo não termina num determinado tempo,
ou se a pena não é executada num determinado tempo, ocorre ou a perda do direito de punir, que é o direito de processar, ou a perda do direito de executar a pena de quem já foi condenado. Então, o tempo para o direito é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores inimigos. E o tempo é muito escasso, porque Lula era, por ocasião da sentença, maior de 70 anos de idade. Isso faz com que o prazo seja reduzido da metade. Nós temos alguns marcos interruptivos. O recebimento da denúncia é um, a publicação da sentença condenatória é outra. Depois nós temos, segundo o Supremo Tribunal Federal, a confirmação da sentença condenatória. Mas o prazo é muito escasso. O prazo é escasso, o prazo é extremamente exíguo. Principalmente porque muitos fatos são datados de 2009, anteriores a 2010. 2010, maio de 2010, tem uma lei que fala, que ela só vige depois de maio de 2010, que a prescrição antecipada, a prescrição retroativa, ela não pode retroagir do recebimento da denúncia até a data dos fatos. Só que para fatos posteriores a maio de 2010. Então, esses fatos de 2009, eles vão ser com a prescrição vai ser contada a partir de 2009. E como Lula, o prazo é reduzido à metade pela sua idade, já se passaram mais de 10 anos. Então, esses fatos de 2009 já foram alcançados pela prescrição. Fatos posteriores a 2010, que é da lei, esses não. Mas poderá ocorrer a prescrição do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória. Então, a depender do crime, esse prazo pode ser de 4 ou 6 anos. E pela pena em abstrato, o prazo máximo para Lula é de 10 anos. Então, vai depender do crime. Então, poderemos ter, a depender da hipótese, da morosidade do magistrado que for processar esses feitos, a ocorrência da prescrição. E se for da prescrição da pretensão punitiva, é como se nada tivesse ocorrido. Isso é uma catástrofe. Está certo que o magistrado, no que tange à exceção de incompetência, ele pode reaproveitar as provas. Eles podem ler as provas e falar, estou satisfeito, não vejo nenhuma ilegalidade. Ele recebe a denúncia, ele pode até abrir para a defesa falar sobre alguma prova, se ele entender pertinente, se a prova não foi já produzida, não vai deferir. Poderia partir para as alegações finais e prolação da sentença. Mas ele pode entender por ouvir uma outra testemunha, refazer uma perícia, se for possível. Ou pode também dizer, não, eu vou refazer toda a prova. Vai depender do magistrado que receber esses autos, porque é ele que vai prolatar a sentença. Como é ele que tem que ter o espírito dele convencido, ele pode agir de uma forma ou de outra. Então, a situação nesses 4 processos não é tão ruim. Porém, no que tange a suspeição de Moro, que já foi reconhecida pela segunda turma, a situação é muito diferente. Porque lá foi reconhecida uma nulidade absoluta, quer dizer, a prova não pode ser reaproveitada. Anula-se tudo, anula-se todas as provas, todos os atos decisórios, e o processo deve ser obrigatoriamente retomado desde o recebimento da denúncia. Então, para essa hipótese, pode ocorrer sim, como toda a prova vai ter de ser obrigatoriamente produzida, deverá tramitar esse processo num prazo, a depender do crime, de 4 a 6 anos. Para um processo desse tamanho, é extremamente difícil fazer isso, porque Moro tinha exclusividade para julgar. Ele só julgava processos da Lava Jato. Eram muitos, mas ele tinha tudo na cabeça. Agora, ele era auxiliado, inclusive, pela juíza substituta, Gabriela Harding,
em algumas hipóteses, mas esse juiz ele não tem exclusividade, pelo que eu saiba. Lá existia uma equipe de procuradores, cerca de 10 procuradores, também com exclusividade para esses processos. Para onde irão esses processos, não. Tem processo, tem procurador designado, parece que 2 ou 3, mas primeiro que eles não têm especialização dos outros. Segundo que o número é muito reduzido. Então a probabilidade de ocorrer a prescrição é enorme, é muito grande. Seria um tapa na cara do cidadão de bem. Quanto à exceção da incompetência, como eu já disse, a lei diz que se anulam apenas os atos decisórios. Então a prova pode ser reaproveitada. Nulidade é relativa. Já quanto à suspeição, nulidade absoluta. O juiz suspeito é um vício extremamente grave. A prova não pode ser reaproveitada. Agora, existiu a incompetência e existiu a suspeição, no meu modo de ver, vou fazer uma análise técnica e tentar me despir ao máximo da ideologia, que a gente não consegue decidir totalmente sem ideologia, porque a ideologia nada mais é do que nós somos. O nosso tempo, o tempo nos forja, mas nós temos que nos despir ao máximo da ideologia. Eu já tinha analisado esses processos antes. As sentenças, os acórdãos, a denúncia, que praticamente toda a prova foi minudentemente colocada ali. E não tinha verificado primeiro incompetência. E por que isso? Para que haja a atuação da Lava Jato, para que a 13ª vara fosse considerada competente, deveria haver uma relação entre o recebimento de propina, a fraude e a Petrobras. Não precisa ser a Petrobras inteira. Pode ser uma subsidiária, pode ser uma refinaria, alguma empresa que faça parte da Petrobras ou algum bem que faça parte da Petrobras. Nesse caso, há relação direta com 2 refinarias. Uma Abreu Lima, outra não me lembro o nome. Não sei se é General Salgado, mas não me lembro o nome. São 2 refinarias que são mencionadas na denúncia. O que fixa a competência é o recebimento da denúncia, porque o próximo ato decisório é a sentença. Então o juiz recebe a denúncia e vai verificar. Tem relação com a Lava Jato? Tem relação com a Lava Jato, então a competência é minha, que o juiz é o fiscal da própria competência. Tá? Então ele verificou a existência dessa relação, que é descrita na denúncia, diferentemente do que disseram alguns ministros, é descrita na denúncia, que é dar o caminho da propina e o relacionamento dessa propina com contratos superfaturados, fraudados, com benefícios em alguns contratos, no que diz respeito a essas 2 refinarias. Também tem a questão atinente a Lula, dos diretores que lá estavam foram colocados por ele. E a prova, segundo a prova produzida, ele deixou ou nomeou por interposta pessoa, que não é ele que é uma diretoria da Petrobras, ele tem todo um procedimento, mas ele que é o capo, ele é o que manda nisso tudo. Segundo o processo, ele nomeou essas pessoas justamente para fazer essas manipulações de valores e montar todo esse esquema de corrupção. Isso foram o Barusco, Paulo Roberto Costa, todos esses daí, Renato Duque, todos esses que nós vimos durante toda a mídia. Então há essa relação, sim, entre essa propina recebida, que foram bilhões, nesse caso alguns milhões, no que diz respeito a Lula, foi repassado quanto ao triplex do Guarujá e ao sítio de Atibaia. Dentro desses processos seria a propina dirigida a ele com as benfeitorias necessárias. Então há essa relação, sim. Além dessa relação direta, há o que nós chamamos de conexão instrumental probatória. O que é isso? O processo, pense o seguinte, a operação ela é uma novela. Cada processo é um capítulo. Se você retira um desses capítulos, a novela fica sem sentido. Então, quando se apura crime organizado, nós temos que ter toda a centralização das provas num determinado local, para nós
termos a noção do todo. Se retirarmos uma dessa prova, um desses processos, já que houve essa fragmentação, poderia correr tudo dentro? Até poderia, mas ficaria, não acabaria nunca. Então tudo isso foi definido por determinados fatos. Em cada processo tem determinado fato, mas o conhecimento do todo é tanto do magistrado quanto dos procuradores que atuam. Isso se chama conexão instrumental probatória, que o Código de Processo Penal fala que quando é assim, tudo deve correr dentro do mesmo processo, como não é possível, senão seria um processo monstro que não acabaria nunca, são fragmentados em processos, cada um com determinado fato, mas a prova toda se comunica. Nessa situação, temos a conexão instrumental probatória e os processos devem correr juntos, porque senão você perde a noção do todo. E o pior, pode haver decisões conflitantes em outro juízo. Um juiz julga de um jeito, o outro juiz julga do outro, então não temos segurança jurídica. Por isso que esses processos, além dessa relação direta, elas devem correr todas no mesmo lugar. Fui olhar e há realmente. Então é uma operação enorme que, havendo essa relação, pode ser com uma subsidiária, duas, três, pode ser com todo o esquema. Basta uma para que a gente tenha a atração para a Operação Lava Jato. Porque o juiz está prevendo. Quando você tem diversos juízes competentes, aquele que toma conhecimento primeiro, que o processo é distribuído primeiro, que é aquele que recebe o primeiro feito, que foi a 13ª Vara de Curitiba, ele está prevento no que diz respeito aos outros. Mesmo que também haja prevenção, haja a competência de outros, que pode ter nesse processo, são dois, como eu já disse, duas refinarias, mesmo que diga respeito também a outros atos de outras estatais, que não da Petrobras, como Moro está prevento, que recebeu o primeiro processo, é atraído para ele. Então, por todas as formas que se examine, e eu tive o cuidado de olhar isso de uma maneira técnica, imparcial, isenta, a 13ª Vara era competente. No que diz respeito à suspeição. Suspeição é um ato, e os casos de suspeição estão previstos no Código de Processo Penal, que tornam o juiz parcial. E o maior deles é interesse na causa e ser inimigo ou amigo íntimo de uma das partes ou dos seus advogados. Então, para que Moro fosse considerado suspeito, como ele não é inimigo íntimo, inimigo capital de ninguém, um amigo íntimo de ninguém, ele deveria ter algum tipo de interesse. Disseram que ele queria condenar Lula de qualquer jeito. Sinceramente, eu não vi isso. Primeiro que muitos pedidos dos procuradores foram indeferidos. Muitos foram indeferidos, muitos réus que os procuradores pediram para ser condenados não foram, muita pena que foi pedido para ser maior não foi, tanto que houve diversos recursos dos procuradores. Se isso fosse verdade, tudo que o procurador pediria, ele indeferiria. Não houve. Todas as medidas foram fundamentadas, todas as medidas constritivas, restritivas, foram fundamentadas e mantidas pelas diversas instâncias, seja pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seja pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, esses dois também seriam suspeitos, também teriam interesse em condenar Lula, o que é um absurdo. 3 desembargadores do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul e 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, todos eles suspeitos com a intenção deliberada de praticar Lula, da mesma maneira que Moro. Não há como nós aceitarmos isso, porque essas decisões foram mantidas, inclusive as decisões condenatórias do sítio de Atibaia e do triplex, mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e do triplex mantida também por unanimidade no Superior Tribunal de Justiça. Então não tem o menor sentido dizer que ele era suspeito. Aí surgem as mensagens criminosamente hackeadas. Vamos fazer uma observação. As provas são ilícitas? Absolutamente ilícitas, porque é fruto de crime. Tanto que o hacker foi condenado. Então essas provas são ilícitas. Prova ilícita pode ser aproveitada em favor do réu? Tem 3 vertentes. Uma que diz que não pode ser aproveitada de jeito nenhum.
outra que diz que pode ser aproveitada em favor do réu, porque a liberdade dele é mais importante do que a intimidade dos envolvidos na conversa, e tem outros que podem ser aproveitados até em favor da acusação. Suponhamos que o entendimento do Supremo, das Cortes Superiores, é que pode ser aproveitado em favor do réu. Só que, nessa hipótese, nós não temos uma prova qualquer. A violação à intimidade atingiu até o presidente da República, seus ministros, pode colocar em risco até a segurança nacional. Foi um hackeamento de altas autoridades do nosso país. Se formos permitir esse tipo de comportamento e se formos aceitar esse tipo de prova, como inclusive entendeu o ministro Nunes Marques, nós estaremos criando dentro do nosso sistema o hacker profissional, aquela pessoa que vai ser contratada por algum condenado com muito dinheiro para investigar autoridades e usar essas provas contra essas autoridades para conseguir uma absolvição ou um benefício qualquer no processo, o que é um absurdo. Então, diante da magnitude da invasão da intimidade, da gravidade desses fatos, não se poderia pensar de forma nenhuma no aproveitamento dessas provas. Segunda hipótese, essas provas não foram validadas. Não foram validadas. Não há uma perícia no aparelho emissor, nas mensagens originais. Isso daí foi dito, inclusive, pela própria Polícia Federal, que não há como ter certeza que não houve manipulação. Porque sabemos que qualquer meio informático, qualquer prova eletrônica, ela pode ser mudada, pode ser alterada. E só poderemos ter certeza, primeiro, que não houve montagem. Segundo, que não foi retirado do contexto. Que não houve edição. Que não é uma fraude, já que os envolvidos negam terem dito, terem teclado qualquer coisa nesse sentido, com a perícia nas mensagens, nos aparelhos emissores. Nos receptores até poderia dar, mas é mais difícil, mas nem no emissor nem no receptor, porque as mensagens originais foram apagadas. Elas não foram recuperadas, eram mensagens muito antigas. E as pessoas envolvidas nem tinham mais. Era o Telegram, nem tinham mais o Telegram, porque ele é conhecido por não ter uma segurança muito forte. Nem existiam mais essas mensagens, as contas não existiam mais, e foram, não sei como, devem ter sido a conta-gotas durante o tempo, porque foi algo milimetricamente planejado, executado para minar a operação. Alguém foi contratado especificamente para isso e para lançar também na imprensa a fim de minar a operação. Então analisei também, não vi suspeição de forma nenhuma. Senão todos seriam suspeitos. Ninguém falou disso, mas os embargadores também seriam suspeitos, os ministros também seriam suspeitos, porque eles referendaram tudo que foi feito por Moro. Em alguns casos a prova foi até aumentada, tanto no caso do triplex, quanto no caso do sítio. O Tribunal Regional aumentou a prova, depois no triplex o Superior Tribunal de Justiça reduziu, mas manteve a condenação, teve que analisar, manteve as condenações. Eles são suspeitos também, então não vi suspeição, me desculpem, não vi incompetência, me desculpem, fazendo uma análise técnica, uma análise estritamente técnica. E o que vai acontecer com esses processos, no que diz respeito, agora, o comentário que eu vou fazer da questão da incompetência. Vai ser retomado na quinta-feira o julgamento. Lá vai ser analisado a extensão dessa decisão, porque o ministro Fachin, quando reconheceu monocraticamente em embargo de declaração, que já é uma coisa inusitada, essa incompetência, disse que os demais habeas corpus que analisam a suspeição de Moro estão prejudicados. Estão prejudicados realmente? No meu modo de entender, não. E por quê? Porque a decisão que reconhece a incompetência, a nulidade é relativa. Só se anula os atos decisórios. Quer dizer que as provas podem ser reaproveitadas pelo magistrado que receber esses processos. Na suspeição, não. A nulidade é absoluta. A prova não pode ser de maneira nenhuma aproveitada. Tem que ser refeita totalmente a partir do recebimento da denúncia. Até uma discussão se atos constritivos anteriores
ao recebimento da denúncia se são atingidos ou não pela declaração da suspeição. Isso é algo que vai ser analisado posteriormente, porque são medidas também decisórias, mas isso vai ser analisado posteriormente em outros recursos que se discutirão para o próprio juiz que receber esses processos. Mas isso quer dizer que, no meu modo de ver, como a nulidade absoluta ela é muito mais severa do que a nulidade relativa, a suspeição é mais severa do que o reconhecimento da incompetência, que é uma nulidade relativa. Então, por isso, não ficam prejudicados, porque se reconhecer novamente a suspeição de Moro nos 3 outros processos, a prova é totalmente perdida, ao passo que na exceção da incompetência ela pode ser aproveitada. Suponhamos que o juiz de direito que receber esses processos resolva reaproveitar essas provas. Se não se permite o julgamento do habeas corpus de suspeição, que se argui a suspeição, essa prova vai ser reaproveitada. Só se eles forem julgados e ela anulada. Então, no meu modo de ver, não estão prejudicados. Vão ter que ser reanalisados, vão ter que ser analisados, julgados, porque até agora não houve julgamento nesses 3 outros processos, só no que diz respeito ao triplex do Guarujá. Mas, como eu já disse, eu não vi, pelo menos nesse triplex do Guarujá e o outro do sítio de Atibaia, que eu também analisei, não vi em momento nenhum nem a incompetência, nem a suspeição. Então é uma situação extremamente complicada, porque no caso da suspeição, o reconhecimento da prescrição é praticamente certo. 4 anos ou 6 anos, a depender do crime, da pena aplicada. Para se analisar todos esses processos, eu acho extremamente difícil pela minha experiência. É possível? É possível. Se houver uma dedicação forte, muito forte, do magistrado, em tese é possível. Qual vai ser o resultado do julgamento? Não sei. Mas as provas são extremamente fortes. Todos acompanharam o julgamento, pelo menos do triplex, na televisão, e do sítio de Atibaia a prova ainda é muito mais forte, muito mais contundente do que o do triplex do Guarujá. Mas isso causa uma indignação muito forte no cidadão. Praticamente todos os cidadãos brasileiros, eles ficaram indignados. Realmente ficaram indignados pela insegurança jurídica, porque 5 anos, todas as instâncias reconhecendo a rigidez e, de repente, numa canetada, tudo é anulado. Isso traz uma perplexidade, uma indignação muito grande. Fundamentaram, ordem judicial a gente cumpre, mas eu posso criticar. Óbvio que eu posso criticar. E eu faço de maneira técnica. Estou dizendo que ninguém tem interesse. Analisar de uma maneira técnica, chegaram a essa conclusão que eu não cheguei. Talvez os ministros tenham visto algo que eu não vi, porque eu só analisei a sentença, a denúncia e os acordos. Pode ser, tenham visto algo que eu não vi. Ainda não foram publicados os votos. Pode ser que tenha algo lá que eu não vi, mas sinceramente, por todos esses ângulos que eu examinei, e que também foi o mesmo entendimento, tanto do juiz prolator, Moro, quanto dos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto do Superior Tribunal de Justiça, não verifiquei nem a incompetência relativa da 13ª e nem da suspeição nesses 2 processos, pelo que eu pude analisar. Essas mensagens chegaram depois, muito embora os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia dizem que não se valeram dela, se valeram sim, porque principalmente o ministro Gilmar Mendes, quando ele lê o seu voto, a toda hora ele faz menção, Lewandowski faz diretamente menção, e Carmen Lúcia, muito embora não tenha dito que estava utilizando, ela mudou a sua opinião. Ela já tinha votado antes afastando, e o único fato novo existente, embora ela fala que não tenha analisado, foram essas provas, que seria o fato novo. Provas criminosamente obtidas, não autenticadas, que não se prestam para absolutamente nada. Enfim, acredito que estamos, pelo menos a maioria dos cidadãos de bem, estamos se sentindo como os cidadãos também da Itália na década de 90.
em que de repente a operação Mãos Limpas, tudo que foi feito vai para o ralo, a corrupção retorna e no Brasil, ela, como a fênix, parece estar ressurgindo das cinzas. Ressurgindo não porque ela era escondida. E com o tempo, num plano milimetricamente planejado, aos poucos foram minando a Operação Lava Jato e deixaram para o último minuto do segundo tempo a obtenção do tiro de misericórdia no Supremo Tribunal Federal, justamente próximo da prescrição, próximo das eleições, porque hoje Lula é elegível, vai poder se candidatar, vai ter sempre aquela discussão se presidente acusado de corrupção, se é réu, pode ou não ser presidente, pode ser ou não candidato, porque a Constituição fala dos sucessores dele, que seja o vice-presidente, presidente da Câmara, não podem ser réus, principalmente em corrupção, mas a lei da ficha limpa permite. Mas como se trata do chefe máximo do país, perante a comunidade internacional, ter alguém que já foi condenado por corrupção e que o processo foi apenas anulado por um vício formal, as provas estão lá, é algo que, para a moral do país, para a representatividade do país perante a demais comunidade internacional, é algo muito forte, pode trazer prejuízos enormes para o país. Mas quem vai analisar isso, num primeiro momento, serão juízes eleitorais, depois Tribunal Regional Eleitoral, onde for feita a inscrição da candidatura, o registro, o Tribunal Superior Eleitoral, isso vai acabar se desaguando no Supremo Tribunal Federal, que vai ser discutida, obviamente, a possibilidade de presidente réu, se for recebida a denúncia, se candidatar como que vai ser o representante máximo do país, que todo mundo já sabe que a prova está lá. Essa prova foi reproduzida no mundo inteiro. Então, para as relações do Brasil com os outros países, isso daí vai ser extremamente péssimo, porque, como eu já disse, ele não foi absolvido. As provas estão lá. E essas provas, boa parte delas é prova documental. Essas provas não vão ser invalidadas de maneira nenhuma, elas estão perpetuadas. São perícias, são interceptações telefônicas, são dados bancários, são depoimentos diversos. E não estou falando de prova apenas de colaboração dos delatores, uma vez que somente essas provas, não, elas foram corroboradas, foram documentos apresentados, as provas são extremamente fortes, extremamente evidentes. Tanto que já houve condenação em primeiro grau, mantida em segundo grau, e no que diz respeito ao triplex, também mantida no Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos aguardar agora os próximos capítulos, e da mesma maneira que todo cidadão, e eu falo aqui como cidadão, não falo como membro do Ministério Público, quero deixar muito claro, estou exercendo o meu direito de crítica. Aceito as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas não sou obrigado a concordar com elas. E efetivamente, como eu já disse, como eu estou colocando, eu não concordo no que diz respeito nem quanto à incompetência, nem quanto à suspeição. Então, abraço a todos.